Saudações rubro-negras flageniais! Escalação do Flamengo, de olho no Peñarol. Tite decide poupar o time todo para enfrentar o Grêmio. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Clube informa que 12 jogadores nem viajarão a Porto Alegre e serão preparados para Libertadores. Créditos, redação GE, minha galera. De olho no jogo de volta contra o Peñarol nas quartas de final da Libertadores, Flamengo e Tite decidiram poupar o time para o jogo deste domingo contra o Grêmio, em sua arena, às 18h30 de Brasília, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou na tarde desta sexta-feira que 12 jogadores sequer viajarão para Porto Alegre e ficarão no Rio de Janeiro treinando. São eles Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique. Vou abrir um parênteses aqui, galera. Na minha opinião, a atitude da diretoria e da comissão técnica é assertiva, tá? Pela situação que o próprio Flamengo se meteu, né? Tem muita gente da imprensa dizendo que o Flamengo não pode largar o Campeonato Brasileiro. E eu sempre falei aqui no canal que na lista de prioridade, tá? O Campeonato Brasileiro seria a segunda, a Libertadores a primeira e a terceira a Copa do Brasil. Porém, hoje, falando de hoje, tá, galera? O que está mais próximo de se conquistar pelas escolhas feitas no passado são as Copas. E nisso que o Flamengo, na minha opinião, né? É nisso que o Flamengo, na minha opinião, tem que focar. Senão reviveremos 2023, galera. E não vamos ganhar nada de relevante em 2024 também. Tá? Seguimos aqui. Com isso, o Flamengo que irá jogar na Arena do Grêmio será formado inteiramente por reservas. Tite só vai definir a escalação no treino da manhã deste sábado no Ninho do Urubu, mas uma possível escalação que já dá para imaginar tem Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, isso contra o Grêmio, tá, galera? Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan Alcaraz e Lohan, Gabigol, entre aspas aqui, ou Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, né? E Carlinhos, tá? Em relação, vou abrir outro parênteses aqui, pessoal. Segundo o Mauro César Pereira, o Gabigol não vai viajar, tá? Para Porto Alegre, não vai viajar. Gabigol segue fora da equipe após Tite e sua comissão optarem por vetar a presença do atacante na primeira partida das quartas de final. O jogador passou por exames que não constataram lesão, mas apontaram uma fibrose na coxa direita. Tá? Por isso foi preservado. Pessoal, o problema da fibrose é o seguinte: tem a musculatura que ela se entrelaça assim, tá? A partir do momento que vai fazendo fisioterapia, fazendo os trabalhos, ela tem a rompimento parcial, que é isso. Desculpa, vou voltar aqui um pouquinho. Rompimento parcial, que é isso. E o rompimento total, que é isso aqui. Ela faz isso quando ela volta. Só que existe uma fibrose que em volta desse músculo, que às vezes acontece e incomoda muito. O pessoal sente muita dor. Isso daí acaba acontecendo, tá? E o que acontece com essa fibrose? Através de fisioterapia, de trabalho, vai perdendo essa rigidez em volta do músculo e isso acaba, com a fisioterapia e o tratamento, né, médico,
o remédio, acaba se desfazendo e o músculo volta a trabalhar de uma maneira normal, pode-se dizer assim, tá? Isso daí é a fibrose. Pode acontecer com o jogador. Às vezes vai fazer o exame, não vai constar nada, porém essa fibrose, que não aparece geralmente nos exames, tá? Ela ocasiona fortes dores, dependendo de onde ela aconteça, tá? Mas aqui, como eu venho falando aqui no canal, tá? Essa situação do Gabigol está muito estranha. Tem muito, mas muito mais caroço nesse angu que eu pensava, tá? Para ele não viajar de novo, não sei, pode ser isso que eu acabei de falar agora, fibrose, aí acaba, né? Acaba atrapalhando o jogador através da dor. Já tem a contusão que quando o jogador volta, ele já volta meio preocupado com essa lesão, né? E quando sente dor, né, acaba vindo os pensamentos. Será que voltou essa contusão? Será que eu ainda continuo machucado? Tem isso também, tá? Então, mas vamos seguindo aqui, tá? Com um jogo a menos, o Flamengo é o quarto colocado no Brasileirão, com 45 pontos, 8 atrás do líder Botafogo, já na Libertadores. O rubro-negro perdeu o jogo de ida nas quartas de final por 1-0 no Peñarol, no Maracanã, e terá que vencer no Uruguai por 2 gols de diferença para se classificar de forma direta. Triunfo por vantagem mínima levará a decisão para os pênaltis, tá? Então, quer dizer, como de praxe, não vai ter... não vai ter prorrogação, tá? É pênalti direto. Vou abrir um parênteses aqui de novo. Ó, eu estou achando muito, mas muito também estranho, tá? Essa falta de altivez dos comentaristas e jornalistas que eu acompanho aqui, que são flamenguistas, Mauro César e tantos outros assim, acharem dificílimo o Flamengo ir ao Uruguai e ganhar a partida lá. Cara, isso aqui é Flamengo, meu irmão, tá? E além disso, que já é muita coisa, não vi nada demais nesse time do Peñarol. Jogaram por uma bola e deu certo. Como tantos outros times que jogam com o Flamengo aqui, entendeu? Que joga por uma bola e às vezes acontece de dar certo, gente. E eu não tô falando de time grande, não. Eu tô falando de time pequeno aqui. E mesmo o Flamengo jogando muito, mas muito mal, vergonhoso, vou falar novamente aqui, vergonhoso essa partida contra o Peñarol, jogando muito mal, ainda assim tivemos pelo menos 2 a 3 chances de gol, tá? Uma clássica com o BH naquela bola que o Arrascaeta cruza na cabeça, ele goleiro, e ele cabeceia em cima. Teve uma outra bola que o Arrascaeta chutou de cara pro gol, tá? E o goleiro, se eu não me engano, defendeu. Ou a bola foi pra fora, o negócio assim. A outra do Gerson também na cara do gol, na cara do gol que eu tô falando, tinha jogadores na frente, mas ele tava na grande área, dentro da grande área. Tanto o Arrascaeta quanto o Gerson, tá? E eles não conseguiram. Eu acho que, se eu não me engano, o Gerson jogou lá pra cima, lá pra arquibancada a bola. Então a gente teve chance pra fazer 2, 3 gols, tá? O engraçado, tá, pessoal, é que todos eles falam que o Flamengo tem o melhor elenco da América Latina. E mesmo assim, desacreditam de uma vitória do Flamengo lá. Sei que existe, pessoal, o histórico de só ter ganhado uma vez do Peñarol, mas, né, de 7 só ganhou uma vez, empatou e perdeu 5. Mas o Flamengo, pra mim, é anos-luz melhor, tanto tecnicamente quanto time, do que o Peñarol. Então é um absurdo esses caras ficar pensando, tá, que é dificílimo chegar lá e ganhar de 1, 2 gols de diferença do Peñarol. Eu não acho. Vai ser difícil? Não tô falando que vai ser fácil, não. Vai ser muito difícil.
Mas qual que a probabilidade que eles dizem é o Flamengo não conseguir? Eu acho o contrário. Eu acho que a probabilidade do Flamengo conseguir é grande e eu acredito que isso vai acontecer. Cara, vou abrir aqui um parênteses aqui pro Mauro César Pereira, tá? Vamos lá. Quando o Arrascaeta estará nas suas melhores condições? Isso é outra coisa muito pouco discutida. Bater no Tite é fácil. É óbvio que ele tem culpa. É evidente. As entrevistas dele são modorrentas. Sempre foram. Mas as falhas individuais também são muito graves. E as falhas da diretoria, que não foram buscar um centroavante, quando perderam Pedro, também. Apontou Mauro César Pereira. Eu vou abrir um parênteses aqui, galera. Eu vou falar dessa parte do De Arrascaeta. De Arrascaeta, no vídeo passado, eu falei disso também, né? Ele tá vivendo de lampejos, cara. Agora, uma coisa, você pode olhar na entrevista. Vai sair a entrevista que ele deu pra Flá TV. Eu vou colocar esse vídeo, acho que agora 10 horas, eu já vou soltar esse vídeo agora, tá? Da entrevista da coletiva do Tite, e vou colocar as entrevistas dos jogadores também, tá? Daqui a pouco vai sair no nosso canal, aí você vai lá e você vê. Você olha a cara do Arrascaeta, ele vai dar entrevista lá depois do jogo. Pode olhar lá. Ele tá muito mais magro. Talvez ele tenha perdido. Quando a gente perde peso, se não for bem feito, você acaba perdendo massa muscular, que é a massa para jogador mais importante, que é a massa muscular. Entendeu? Então, assim, ele pode ter perdido massa muscular. Por isso que ele perde força. Você pode ir lá, ó, vai lá, olha só esse vídeo que eu vou postar daqui a pouco, das 10 horas. Vai estar a entrevista dele lá. Ele está mais magro. Só que ele pode ter perdido massa muscular. Talvez ele recupere numa semana ou nessas semanas seguintes. Mas que ele parece que perdeu massa muscular, perdeu força de arranque, por isso que ele não tá jogando tão bem. Pode ser isso, tá? Agora, eu discordo do Mauro César em falar que a diretoria errou em relação à busca de outro centroavante para a sequência da temporada. O Flamengo contratou Michael, Alcaraz, Plata nessa janela, né? E no começo do ano, contratou De La Cruz, Léo Ortiz. Junto com o restante do elenco que o Flamengo já tinha, é perfeitamente, pessoal, perfeitamente possível ser campeão com esse time. E ainda tem a austeridade financeira, que para mim é importantíssima. O Flamengo só se encontra nessa condição de sair contratando gente de fora do país pela austeridade financeira. E essa austeridade financeira nós não podemos perder. Ou queremos voltar à era da frase do Vampeta. Eles fingem que o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. O Tite tem a obrigação de fazer esse time jogar. Nós temos jogadores, como ele mesmo falou em entrevista depois do jogo contra o Peñarol, nós temos vários jogadores de seleções. Nós temos grandes jogadores. Entendo que temos baixas importantes, mas com esse time dá para fazer muito mais com o que ele vem fazendo. E os jogadores têm culpa disso, como o Mauro até falou. A culpa nunca é só do treinador. A gente tá... Quem joga, gente? Se eu não me engano, era foi técnico do Flamengo também. O Muricy. O Muricy tinha uma frase que ele respondeu uma vez numa entrevista, e ele falou assim, ó, 70% a 80% quem faz são os jogadores. O técnico tem 20% a 30% de culpa, tá? Ou de merecimento em vitória. Mas os jogadores têm de 70% a 80%. Então, meu irmão, vamos dividir isso daí. Tem nego falando, a culpa é só do Tite. Não é só do Tite, não. Não é só do Tite, não.
O Tite tem sua parcela de culpa, mas a culpa dele vai até 30%, meu irmão. Os outros 70% é de jogador. Tá? Bem, vamos ficando por aqui, galera. Obrigado por flamengar comigo. Desculpa, mas a gente tá meio nervoso aí com essa pataquada que o Flamengo fez. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. Então, não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!